né, a nossa 12ª aula, falando da economia do Brasil. Gente, não tem como falar, né, da economia do Brasil sem a gente começar pelo que é central, né, que é o Banco Central, também conhecido como Bacen, né. O Banco Central do Brasil, ele tem mais de 50 anos. Como eu coloquei aqui no slide, é o guardião dos valores do Brasil, né? O BC é uma autarquia federal vinculada, mas não subordinada ao Ministério da Economia e por aí segue. Quem são? O que é muito importante a gente aprender sobre o Banco Central? O Banco Central, na verdade, o que é importante a gente aprender sobre a economia do Brasil, né? Que dá início no Banco Central, porque o Banco Central, na verdade, ele é o segundo passo. O primeiro passo da economia do nosso país tem a ver com os nossos votos. Eu não vou entrar aqui em questão de partidária, tá, gente? Eu não vou mencionar nenhum político, porque isso não faz parte da aula. Eu preciso explicar para vocês como funciona, até para vocês entenderem futuramente o quanto o voto de vocês é importante, o quanto vocês, né, tentar escolher um político correto, ficha limpa, é sempre muito bom para o país. E o quanto é importante você entender as propostas que esses políticos vão trazer na economia. Ah, professora, por quê? Vou explicar o porquê. A economia do Brasil, ela é formada por 3 grandes cabeças. O ministro da Economia, que o nosso atual ministro é o Paulo Roberto Nunes, muito conhecido, né, como Paulo Guedes. Eu trouxe aqui para vocês um pouco, né, do currículo dele, né, e o que um ministro da Economia faz. O que o ministro da Economia faz é controlar e gerir a economia e as finanças, né, do país, e das receitas de pagamentos internas e externas. A outra grande cabeça que gera toda a economia, influencia a economia do nosso país, e a gente vai sentir isso no dia a dia, é o presidente do Banco Central, né, que é o presidente que acabou. A primeira foto do nosso slide é a foto do prédio do Banco Central. Que é o Roberto de Oliveira Campos Neto, ele é um economista brasileiro, ele é o atual presidente do Banco, né, do Bacen. E assim como outros bancos centrais, né, do mundo, uma das principais autoridades monetárias do país, sendo a principal do Conselho Monetário Nacional, né? Vocês já vão entender o que é isso, o que é o Conselho Monetário Nacional. A terceira grande cabeça, né, que eu coloquei aqui como essas 3 cabeças pensantes, é o secretário oficial da Fazenda do Ministério da Economia. Esse é o Valderi Rodrigues Júnior, ele é consultor do Senado Federal na área política e econômica, dizem ter uma larga experiência no setor público, foi pesquisador do Instituto de Pesquisa da Economia Aplicada e já teve diversos cargos no Ministério da Fazenda. Bom, o que essas 3 cabeças pensantes, professora, faz? O presidente do Banco Central, junto com o secretário oficial da Fazenda, quem determina isso? Quem determina isso é o meu presidente, é o nosso presidente. Quem a gente vai colocar em Brasília para ser o nosso presidente vai nomear quem é o ministro da Economia. O presidente nomeia, tá lá. Já quem vai ser o presidente do Banco Central, essa segunda cabeça pensante, ela pode ser nomeada pelo presidente, mas ela precisa ser aceita pelo Senado. O Senado tem que estar de acordo para que essa pessoa seja a pessoa que vai exercer o cargo. O que essas 3 pessoas devem fazer? Elas devem promover a estabilidade econômica e o crescimento econômico e social do nosso país, né? E aí, como é que eu sei que eles estão exercendo um bom trabalho? Para que o povo saiba que essas 3 cabeças pensantes estão trabalhando bem economicamente, né? Tá evoluindo o país, as pessoas economicamente estão evoluindo. Para isso, a gente precisa recorrer ao quê? Vocês já devem ter ouvido falar. A gente vai recorrer ao PIB. Mas antes de vir aqui no PIB, deixa eu voltar aqui. A gente vai entender que essas 3 cabeças pensantes, ela forma o sistema monetário. Ou seja, é um sistema, né, um conjunto de regras, de instituições
cujo objetivo é organizar a moeda em determinado espaço monetário do país. Eles vão direcionar toda a nossa economia. E isso o brasileiro vai sentir no dia a dia, ele vai sentir no salário, ele vai sentir na panela. Quando eu falo na panela é porque é na mesa, é no que você vai comer, é no que você vai comprar. Você vai sentir os gastos de consumos, da roupa até o material escolar. Então é muito importante que a gente pense quem vai ser futuramente essas três cabeças pensantes. Quem em que a gente vai votar vai cogitar colocar nesses cargos que vai ser tão representativos nas nossas vidas diariamente. Através desse sistema monetário, a gente vai ter o PIB. O PIB, gente, ele é o quê? Ele é a medida econômica, né, que ele revela o Conselho Monetário Nacional. Se ele está fazendo um bom trabalho, se ele não está fazendo um bom trabalho. Bom, gente, eu vou fechar a minha carinha aqui, porque senão eu vou atrapalhar o conteúdo que eu dei para vocês, tá bom? Beijinho, agora eu não volto mais. Ó, o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, um estado, cidade, geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB, né, nas respectivas moedas. Então, o PIB é o quê? Ele é o produto interno bruto, né? Ele é uma criação de riqueza. Entendam, ele é criar riqueza, gente. Ele não é um estoque de riqueza, porque tem muitas pessoas que falam assim: o Brasil é um país muito rico. O que já existia no país, o que as pessoas têm como o Brasil um país rico, é uma coisa que já existe nele, entendeu? Já é do nosso país. Isso não é criação de riqueza. Criação de riqueza é tudo que eu gero a partir do que eu já tenho, entendem? Então, a gente vai trabalhar com 4 tipos de PIB. O PIB, o primeiro PIB que a gente vai mencionar é o PIB, que ele é igual à letrinha C, que as pessoas chamam do PIB de consumo. O que é o PIB de consumo? O PIB de consumo é quanto mais as famílias consomem, mais se acrescenta no PIB. O meu PIB aumenta, né? Se o meu PIB aumenta, isso é bom para a representatividade do meu país, isso é bom para a minha moeda, isso é bom para a minha economia. O segundo PIB que a gente tem é o PIB, né, com a letrinha que a gente coloca igual a I, que é o PIB de investimento. Tem o terceiro PIB, né, que é o PIB-G, que é o PIB de gastos governamentais. E o PIB que a gente chama de NX, que na verdade é o saldo da balança comercial. Professora, o que é esses PIBs? Eu expliquei para vocês que é o PIB-C. O PIB-I de investimento é um PIB que quanto mais as empresas investem, mais o PIB cresce. O PIB-G, como vocês podem ver, gastos governamentais, quer dizer o quê? Que quanto mais o governo gasta, né, com saúde, quanto mais o governo investe na nossa saúde, na nossa infraestrutura do país, mais o nosso PIB aumenta. O saldo de balança comercial nada mais é o que a gente exporta, né, o quanto a gente exporta, isto é, vendemos para outros países, menos o quanto a gente importa. Quem faz esse cálculo? Vocês sabem quem faz o cálculo disso tudo? Quem faz o cálculo disso tudo, gente, é o IBGE. Né? Normalmente esse cálculo acontece trimensalmente. Então, a soma dessas caixinhas, essas 4 caixinhas aqui, cria o nosso PIB. Professora, então vamos entender isso melhor. Quando eu aumento o PIB de consumo, eu faço o meu país um país legal? Então, é fácil. Eu vou gerar moeda, eu vou gerar dinheiro, eu vou distribuir esse dinheiro entre o meu país, né, entre as pessoas. Eles vão consumir muito, o meu PIB vai ficar alto e ok, o meu país tá legal, todo mundo tá legal e tá feliz. Não necessariamente, vamos conversar sobre isso. Porque quando eu aumento muito o PIB só através, né, desse PIBinho C, que é o PIB de consumo, a gente cria um ciclo no qual a gente supervaloriza o produto, né? A gente aumenta o preço. Ou então, o que acontece? A gente aumenta a inflação. Desse modo, a gente não tem um PIB que é gerado sustentavelmente, entendeu?
Isso afeta os menos favorecidos, isso aumenta a pobreza. E os políticos não gostam, né, de gerar o PIB dessa forma, porque isso também acaba afetando muito a inflação, e governo que tem inflação alta dificilmente vai ganhar votos, né, numa futura eleição. Então, professora, vamos para cá, ó. Vamos aumentar o PIB de investimento? Vamos fazer com que as empresas, né, elas investam no nosso país. Se tem mais empresa, tem mais dinheiro, elas investem mais em fábricas. Com mais fábricas, tem mais emprego. Fabricando mais, eu tenho um estoque maior de produto, o qual, né, me possibilita vender mais barato, porque eu tenho muito desse produto. E todo mundo consome, e devido a isso, o valor dos produtos atrativos faz com que todo mundo consuma. E isso faz com que o meu PIB cresça e funcione. Não é bem assim. Por quê? Porque, porém, né, a gente falando isso, o ciclo parece tudo muito bonitinho, funciona muito bem, gente. Quando você cresce o PIB por um incentivo com a ajuda do Estado, sabe, gerando fábricas e produto que necessariamente não tem uma demanda, você tem uma enorme chance de quebrar, de levar essas empresas à falência, essas famílias à falências. Porque, vou dar um exemplo para vocês entenderem, assim como aconteceu na crise que teve em 2008, né, a crise norte-americana, o governo deu o quê? Deu um incentivo, né, para a indústria imobiliária norte-americana, o qual ele cria uma bolha e ele gera um caos financeiro. Por quê? Se teve uma demanda muito grande, inicialmente tudo saiu muito bom, mas uma hora essa bolha estourou e não tinha pessoas para essa demanda, e acabou que empresas faliram, famílias veio à falência e gerou um caos. Isso acontece porque, querendo se gerar riquezas em excesso, né, uma riqueza que eu não tenho alguém que adquira, eu, na verdade, faço uma destruição de riqueza, né? Eu gero produtos insuficientes, então eu tenho um investimento ineficiente, entendem? Assim, na palavra mais atual, para vocês entenderem, eu acabo criando um PIB fake, um PIB fake news. Então vamos para cá, ó. Vamos para o PIB-G, gastos governamentais. Professor, o que é o PIB-G? Vamos direto ao ponto G, ao foco do ponto G, mas não é o ponto G que alguns de vocês possam pensar. É o governo. Por quê? Porque vamos colocar o governo, professora, para investir, né? O governo, ele faz estradas, ele gasta na saúde, na educação, e isso vai fazer com que meu PIB aumente. E muito legal, bacana isso. Só que isso não é bacana, porque embora o governo possa, né, criar estradas, estágios, o governo gasta, né, gerando empregos. Quando ele passa a fazer isso, todos os gastos dele também entram nessa equação. A gente vem para cá. Quais são todos esses gastos? Quando eu passo a gastar demais no meu governo, as minhas notas ficam mais evidentes. Então eu passo a ver que esses governos gastam demais com lagostas para os políticos comerem no almoço, numa reunião. Esse governo gasta demais com bolsas caras. Esse governo gasta demais com viagens que não são né, não está dentro da agenda política dele. Enfim, e isso faz com que a corrupção acabe sendo uma coisa mais fácil de ser pega, né? O político fica mais exposto, então, automaticamente, eles não vão agir desse modo, então, eles acabam não aumentando o nosso PIB pelos gastos governamentais. Gente, outro segundo fato também, tá? É que o governo, ele não gera riquezas. Então, ele arrecada recursos da sociedade por meio de impostos, né? Por meio de dívidas. E entre os países que compõem chama OCDE, o Brasil é o do país que mais produz. O que é isso, professora? O Brasil é um dos países que maior tem a carga tributária, sabe? Que mais gera impostos, que mais recolhe tributos.
Então, quando se trata de impostos, existe um limite, né? A nossa sorte é que se criou um limite, o governo precisou criar um limite, aonde ele pode aumentar a carga tributária só até ali. Para ele aumentar a arrecadação, aí depois desse limite, o governo ele acaba aumentando um pouquinho mais a carga tributária, mas aí ele não tende a ter a mesma arrecadação, porque as pessoas param de consumir aquilo devido ao valor absurdo do tributo. Na prática, em vez de ele começar a arrecadar, ele entra em declínio, né? E aí isso gera um estudo que eu coloquei aqui para vocês, que chama um estudo chamado curva de Life, né? Aqui eu trouxe a definição, depois vocês leem, tá bom? Porque eu tenho bastante coisinha para falar. Mas essa curva de Life é basicamente o quê? Eu aumento um tributo, eu arrecado bastante com esse tributo, chega a um ponto que eu já não vou conseguir mais arrecadar esse imposto, e aí essa curva ela cai de uma vez. Tipo, eu preciso baixar bastante o valor desse tributo para as pessoas começarem a me pagar esse tributo novamente, para minha curva ir subindo, né? Ela sai do declínio e começa a subir novamente. Gente, quem paga essa conta, né? Por que isso existe? Isso existe porque a gente precisava no Brasil que existisse um reajuste tributário para que houvesse um recolhimento de impostos mais eficiente, né? Por quê? Porque na maioria das vezes o governo ele sempre acaba gastando mais do que ele arrecada. E por conta disso, para financiar os gastos que tiveram e eles acabam se endividando, eles emitem títulos tendo que arrecadar dinheiro dos investidores para que o governo continue a financiar as suas atividades. Ou seja, quem paga a conta de qualquer erro econômico que o governo faz não são os políticos. É a nossa gasolina, é o nosso IPTU, é a nossa luz, é o nosso esgoto, é os nossos gastos básicos. E como eu coloquei aqui para vocês na charge, né, a facada é por sua conta. Então, quem paga a conta, falando bem claramente, somos nós, né? Quando a gente está pagando todo esse tipo de conta, cada vez que você vai no mercado, hoje a gente tem, né, o valor na nota fiscal do tributo de cada alimento, você vai ver que tem coisas que você consome, se você passar a prestar atenção, que é mais caro às vezes do que o próprio produto que você está comprando. Entendem? Bom, dentro disso, né, quanto mais o tempo passa, mais o governo precisa tirar dinheiro da sociedade, né? E não é para retribuir em forma de serviço, mas para bancar a infraestrutura deles, que é muito cara, e também para financiar, né, as operações, e que é esse déficit, o qual é enorme. Vamos falar agora Então, professora, vamos para o PIB-NX, né? Que é o PIB, esse aqui, o saldo da nossa balança comercial. Ele resolve? Vamos conversar sobre isso. Vamos pensar, né, em um produtor rural. Ele vende todos os seus gados, né, para a China. E aí ele entra, ele vende tudo que ele tem para a China. Ele vai ganhar muito bem em dólar e o nosso PIB vai crescer, porque isso está entrando, né, no nosso sistema. Então vai crescer. Mas você sabe o que acontece quando isso acontece? Pessoas como eu, você, quando a gente for comprar, né, no açougue, aquela carne, aquela mistura, aquela guarnição, picadinho de manha, proteína, como melhor vocês quiserem mencionar para fazer essa colocação, a gente vai chegar no açougue, o açougue vai estar vazio. Ou quando eu encontrar, né, essa carne, eu vou pagar o preço a custo de dólar, entendeu? O produto vai estar super valorizado. Em outras palavras, vai gerar inflação, né? E como a gente já mencionou lá no começo da aula, inflação não é uma coisa boa para governo, não é uma coisa que gera votos, não é uma coisa que agrada ao público. Professora, existe uma fórmula mágica para que o nosso PIB cresça, né, com um modo sustentável? Gente, não existe. Essa fórmula mágica não existe. Na verdade, tem que haver, né, um equilíbrio para que isso seja feito.
E para que isso seja feito, o trabalho do Conselho Monetário Nacional precisa de 3 estabelecimentos-chave. Ele precisa estabelecer uma meta de inflação, né, o qual o Banco Central precisa obedecer, e o Bacen passa a criar políticas monetárias para cumprir essas metas. Essas políticas monetárias, ela vai controlar a quantidade de dinheiro em circulação, né, na nossa economia. Quanto mais dinheiro em circulação, mais consumo, mais consegue incentivar as empresas ao investimento, assim a gente vai crescendo. Essas duas, né, letras do PIB, né, que é o PIB de consumo e o PIB de investimento. Se tem mais arrecadações tributárias, mais gastos do governo, portanto, mais aumento no PIB, mantendo a inflação, fazendo com que ambas caminhem lado a lado. Se uma está de mais e outra está de menos, vamos ser prejudicados economicamente. O fato é que essas perninhas do PIB, né, me expressando melhor, essas letrinhas do PIB que eu coloquei para vocês, letrinha C, letrinha I, letrinha G e letrinha NX, elas precisam crescer de maneira equitativa, gente, lado a lado. Um outro caminho, né, que eu coloquei para vocês, são as políticas cambiais. O que é a política cambial? Ela vai descrever a maneira como o nosso Banco Central vai lidar com a relação que o nosso real tem com outras moedas. Isso irá interferir, né, fortemente na última perninha do nosso PIB, né, no NX, né, na nossa balança comercial. Ou seja, eu vou ter, né, através da Secretaria Especial da Fazenda, que é a pessoa responsável por recolher, né, a minha tributação, e ela vai repassar esse dinheiro para os ministérios, para os ministérios poderem gastar, que quem repassa esse dinheiro para os demais ministérios é a Secretaria do Tesouro Nacional. E aí eu vou dar um exemplo do que a Secretaria, né, do Tesouro Nacional fez. Com base nessas deliberações, o dinheiro ele passa a ser repassado aos ministérios, né, para conduzir os gastos dos governos através das políticas fiscais. Por exemplo, o pagamento do auxílio emergencial, né, durante a pandemia que a gente teve agora, nessa fase, isso foi uma política fiscal que interfere necessariamente em todas as letrinhas dos nossos PIBs. Vai interferir no PIB de consumo, no PIB de investimento, no PIB NX e no PIB dos gastos do governo. Mas isso é uma coisa calculada e, com certeza, quem permitiu que o auxílio emergencial acontecesse, se estendesse, que agora vai se estender para quem está recebendo até dezembro, eles fizeram um cálculo baseado no nosso PIB e essas 3 cabeças pensantes, né, que formam o nosso... essas 3 cabecinhas pensantes, né, do nosso... Vou voltar aqui para vocês verem. No nosso sistema monetário, essas 3 cabecinhas aqui, elas chegaram a um consenso que, de acordo com o nosso PIB, se é viável, né, permitir que o auxílio emergencial continue até dezembro. Eu coloquei o auxílio, gente, como exemplo, porque é uma coisa que está bem evidente nesse ano e eu acho, assim, que é um dos exemplos mais fáceis, né, de vocês conseguirem entender e, caso for preciso usar, vocês vão saber mencionar sem nenhuma dificuldade. Vamos entrar um pouquinho agora na questão de São Paulo, né, na economia de São Paulo. O estado de São Paulo, gente, ele é o estado mais rico do Brasil, né? Ele apresenta o maior produto interno bruto entre todos os estados brasileiros. E por que isso? Porque ele possui uma economia muito diversificada. Ela é composta por indústrias automobilísticas, textil, química, aeronáutica, informática, além de serviços como financeiro e agropecuário. E uma das razões do PIB do estado de São Paulo ser tão representativo
está relacionada ao fato da sua infraestrutura ser da mais eficiente do país. Ah, mas por quê? Porque ela permite o escoamento da produção com maior rapidez. A gente pode destacar, né, que as boas condições das estradas do estado de São Paulo, as integrações entre os transportes rodoviários e hidroviários, além do transporte da aerovia, o que garante a nossa agilidade e a eficiência no transporte de mercadorias e de pessoas, além de tudo isso, é muito importante destacar o papel das redes de internet e telefonia no estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo ele é o principal centro financeiro do nosso país, né? Por isso ele apresenta o maior e mais completo parque industrial, que significa que ele atua em diferentes tipos de produção. Uma das principais indústrias, né, do polo industriais do estado de São Paulo, ela é a região, né, metropolitana, que são as indústrias instaladas nessa região. Elas atuam principalmente no desenvolvimento de tecnologias e a fabricação dos automóveis. Por exemplo, o Vale do Paraíba, indústrias que produzem aeronave, veículos, como a General Motors, a Volkswagen, além de produzir alta tecnologia, eletroeletrônicos, textis e químicas. Campinas, que as indústrias dessa região, elas concentram, né, na produção, sobretudo, automóveis, tecnologias, petroquímicas e têxteis. Na região administrativa central, a gente abriga importantes empresas, como a Volkswagen, a Faber-Castell e a Electrolux. Tem a pecuária nossa também, né, que ela se destaca na criação de bovinos, suínos e aves gerais. Eu coloquei aqui para vocês também a agricultura, né, que eu trago informações aqui para vocês, informações todas baseadas, tá, na participação do PIB, no Produto Interno Bruto. A gente sabe que o volume de exportação do Brasil, ele é muito alto, ele é mais de 38 bilhões de dólares. A participação dos produtos nas exportações, por exemplo, como veículos e peças, são de 7,2%, né? De aviões, helicópteros e aeropeças, são de 11,6%. Eu vou passar toda essa demanda para vocês na apostila, que vai estar indo junto com a última aula que eu dei para vocês. E eu fiquei de preparar esse conteúdo separadamente, mas eu vou estar mandando junto, tá bom? Devido a uma demanda muito grande que eu tive aqui em casa, vocês me desculpem por esse atraso, mas tudo vai chegar, porque todos esses nossos assuntos são assuntos muito amplos e são assuntos que realmente, se a gente for entrar em cada item detalhadamente, 50 minutos de aula, gente, realmente não dá. Então, por isso que eu falo, me chamem no zap, me mandem e-mail, cobrem a professora, assim como, se vocês me permitirem, eu também irei cobrar vocês como alunos, porque isso é muito importante, não é para mim, é para a formação de vocês. Então, leiam todo o material que vai ser enviado, se for preciso, assistam o vídeo novamente, se for preciso, reportem a professora, todos os dados vão ser inseridos no final da nossa apresentação da aula. Eu espero que vocês tenham entendido o que é a nossa economia, que a gente não pode esquecer que a gente tem 3 cabeças que geram todo o nosso poder econômico. A gente precisa entender o que representa, né, o Bacen, o Banco Central, o que representa os tributos, o que representa o sistema monetário, o que é o PIB para o nosso país. A gente precisa passar a conhecer esses dados, olhar esses números. E eu coloquei aqui no final da aula um vídeo extra explicando um pouquinho mais sobre outras questões que têm a ver com a economia do país. Eu espero que vocês gostem e assistam. E vou dar o play. Fala aí, seus jovens de negócios brasileiros, como é que vocês estão? Você já foi assistir jornal e viu lá os caras engravatados de terno falando umas coisas de economia que você entendeu foi nada. O meu objetivo com esse vídeo é te ajudar e fazer com que você entenda em 6 minutos como funciona a economia brasileira. Meu nome é Breno Perrucho e esse é o Jovem de Negócios. 6 minutos no relógio e...
Você já deve ter ouvido falar no Banco Central, também carinhosamente conhecido como Bacen. O Bacen controla a quantidade de dinheiro e crédito na economia. Isso porque ele tem dois superpoderes. O primeiro, ele controla os juros. Na nossa economia, a taxa que mede a variação dos juros se chama taxa Selic. Você já deve ter ouvido falar dela. A variação da taxa Selic influencia nos juros dos cartões de crédito, dos financiamentos, dos empréstimos e também na rentabilidade das aplicações financeiras do investidor. Vou falar mais sobre isso aqui daqui a pouco. O segundo superpower do Bacen é o de imprimir papel moeda. A nossa moeda, o real, é nada mais que uma forma de representar a riqueza do nosso país. Se o Brasil tem pouco papel moeda impresso, é possível comprar mais coisas com menos moeda. Já se o Brasil tiver muita quantidade de papel moeda impresso, tem muito papel moeda para a mesma quantidade de riqueza. Então vai ser preciso de mais moeda para comprar as mesmas coisas. Esses dois superpoderes fazem do Banco Central um órgão que tem influência direta na disponibilidade de crédito na economia. Breno, você está me enganando. Quem oferece crédito na economia são bancos. Será? Vamos ver como é que os bancos funcionam. O modelo de negócio dos bancos é fazer mais dinheiro com o dinheiro que ele empresta. E quem pega dinheiro emprestado do banco é para comprar alguma coisa que normalmente essa pessoa não tem condições de comprar com o próprio dinheiro. Tipo, um carro, uma casa ou conseguir o capital para abrir um negócio. E quem pega dinheiro emprestado do banco promete devolver a ele o valor total que foi pegado emprestado, chamado de principal, mais um valor adicional, chamado de juros. Quando a taxa Selic sobe, menos pessoas passam a pedir dinheiro emprestado para os bancos, porque os bancos estão cobrando mais juros, então o empréstimo está caro. Quando a Selic desce, mais pessoas vão pedir dinheiro emprestado aos bancos, porque os juros estão baixos, então pegar dinheiro emprestado está mais barato. E quem é que regula a taxa Selic? Então, é o Bacen que é o responsável pela disponibilidade de crédito na economia. Então, quando os juros estão baixos, tem muito crédito na economia. E como as aplicações financeiras também estão rendendo menos, tem muita gente sacando dinheiro das suas contas para consumir mais. Então, de forma geral, tem um aumento na quantidade de dinheiro gasto pela população. Eu sou rica! E o aumento dos gastos é o mesmo que o aumento da demanda. Quando a demanda é alta e supera a oferta, os vendedores passam a cobrar mais caros pelos seus produtos, porque esses produtos ficaram escassos, então são, portanto, mais valiosos. Esse aumento dos preços se chama inflação, que no Brasil é medido por uma taxa chamada de IPCA. O Banco Central não quer muita inflação porque isso gera problemas, como quem viveu aí no Brasil entre 1980 e 1994 bem sabe. E Paz Mendonça Morumbi, TV Philips 14 polegadas à vista, 179 mil cruzados. Então quando o Bacen vê os preços aumentando, o que ele faz? Aumenta a taxa Selic. Com juros mais altos, menos pessoas podem pegar dinheiro emprestado porque o crédito está mais caro. E como menos pessoas estão pegando dinheiro emprestado, a população tem menos para gastar. E ainda para se beneficiar dos juros altos, a população coloca o dinheiro que tem nas aplicações financeiras, que estão rendendo mais agora que a Selic está alta. Quanto nós ainda temos? Nada. Então, no geral, a circulação de dinheiro na economia diminui. Como tem menos consumo, a oferta de bens passa a ser maior do que a procura, então o preço dos produtos diminui. Isso é chamado de deflação. Mas o Bacen também não quer muita deflação porque isso prejudica o crescimento do PIB, que mede o tamanho da nossa economia. Quando o PIB diminui, ao invés de aumentar, a gente passa por uma recessão. Antes de haver uma recessão, o Bacen tem que ir lá e diminuir as taxas de juros para estimular o consumo e fazer que a galera volte a gastar. Mas se o Banco Central não responder rápido à situação econômica, a recessão pode ser brava, o que pode levar a um cenário onde não faça mais sentido que o Bacen diminua as taxas de juros para aumentar o consumo, porque ele vai ter diminuído a Selic a um nível que não tem mais como diminuir. E como as pessoas ainda estão consumindo pouco, as empresas, consequentemente, estão vendendo menos e vão precisar cortar gastos na tentativa de se manterem lucrativas. Assim, as taxas de desemprego sobem. E como o governo recolhe imposto através da renda dos empregados e através do consumo de produtos, e como tem poucos empregados e tem pouco dinheiro sendo gasto para o consumo de produtos, o governo passa a arrecadar menos. Só que
como tem mais desempregados, o governo precisa dar mais auxílios a essas pessoas, como auxílio-desemprego, mais Bolsa Família, o que no geral aumenta os seus gastos. Como os gastos do governo em fases de recessão são muito altos e a sua arrecadação é muito baixa, o Banco Central entra na parada e começa a imprimir papel moeda. Por quê? Que aí o governo começa a usar esse dinheiro para financiar os auxílios às pessoas que estão precisando, na forma desses auxílios-emprego, Bolsa Família e também em obras de infraestrutura para gerar emprego. Além disso, o Banco Central oferece bons preços para recomprar os títulos públicos no mercado, para aumentar a disponibilidade de dinheiro para a população. Sabe títulos ou direto? Quando você compra um título, o governo fica com seu dinheiro, porque você comprou o título dele. Se ele recomprar o título de você, ele está te devolvendo o dinheiro. Então é o dinheiro que você tem agora que você pode usar para consumo. O aumento do consumo e a impressão de papel moeda estimulam o aumento dos preços, ou seja, impulsionam a inflação de forma saudável, fazendo com que o Banco Central possa voltar a subir com a taxa Selic. Parou o relógio, mas fica aí que tem mais. Espera aí. Olha, existem muitos outros fatores que influenciam no equilíbrio da economia, como a taxa de impostos cobrados, o balanço entre importação e exportação, a gestão dos recursos públicos feitas pelo governo. Mas a ideia desse vídeo é ser uma introdução simples à economia que funcione para qualquer país que tenha uma economia de mercado, não só o Brasil. Agora, se você quer se aprofundar mais sobre a atual situação econômica brasileira, tem 2 vídeos muito maneiros aqui do canal, onde eu falo sobre os problemas mais críticos que o Brasil está passando hoje na economia e quais são as propostas que o nosso futuro presidente, Jair Bolsonaro, disse pretender usar para resolvê-los. Eles vão estar aparecendo em qualquer lugar aqui, mas se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve. Fala aí, seu jovem... Bom, amadinhos meus, é isso. Bons estudos. Aqui está o Instagram do Projeto Raízes. Instagram da professora também. Vocês entrem em ambos, principalmente no do Projeto Raízes, repassem para os amigos, deem esse apoio ao projeto, é muito importante. Tá meu WhatsApp pessoal, para aqueles alunos que de repente têm alguma dúvida, se sentem envergonhados de escrever no grupo. A professora não tem problema nenhum, está respondendo individualmente, no privado. Facebook também do cursinho, Projeto Raízes, entram lá. Curta a página, compartilhe com os amigos, compartilhe na região que vocês moram, para que todos tenham acesso, né, a esse projeto que é tão bonito, que tendem a ajudar os jovens, que está levando conhecimento. Então eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Fiquem todos com Deus, que sejam abençoados e bons estudos. E espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é, né, a economia do estado de São Paulo e a economia do Brasil em geral. Acho que a fala da professora, junto com o vídeo Jovens Negócios, é um canal muito bacana. Quem quiser curtir o canal e seguir, sigam, que acredito que vão dar muito conhecimento para vocês em outras questões também. Tá bom? Fiquem em paz e até a próxima aula. Tchau, tchau!